Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está acompanhando aqui a Economia Agora em Ipatinga, no Vale do Aço, você que está em Governador Valadares, na região leste de Minas, Juiz de Fora, na Zona da Mata, Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima e Sabará, todo mundo acompanhando pelo 527 Claro HD e 9 Claro Analógico. Eu queria também fazer um convite a você que está acompanhando agora o programa, é que a gente tem uma novidade para você. Vai acontecer já o tradicional evento Conexão Empresarial, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, sexta, sábado e domingo. Ou seja, uma oportunidade única e um evento que vai ter um stand, você vai poder vender o seu peixe para um público altamente qualificado. Estamos com uma promoção. Você, telespectador do Economia e agora telespectador do canal Viver Brasil, você pode participar e concorrer a um stand nesse evento Conexão Empresarial. É só mandar pelo perfil do Instagram, @Conexão Empresarial, o porquê a sua empresa ou produto merecem ganhar um stand no Conexão, frisando o que a empresa produz, quais mercados e pontos de venda ela atende e tem que ter até 5 anos de fundação, ou seja, a ideia, o produto tem que ter até 5 anos já de mercado. Na sexta-feira, dia 29 de julho, vamos apresentar o ganhador aqui no programa. Participe, está aí na tela do canal Viver Brasil, @Conexão Empresarial. E a gente está falando aqui do dólar, do euro, e eu estou recebendo o Lucas Oliveira, assessor de investimentos da Atrio Investimentos. Ô Lucas, se eu tenho uma grana agora para investir, eu compro em dólar ou eu compro em euro? Você tem que comprar moeda. Quero diversificar os investimentos, vou comprar moeda. Compro euro ou compro dólar? Pergunta difícil? É uma pergunta difícil, mas assim, o que a gente sempre procura levar para o cliente? Diversificação sempre, tá? A diversificação, ela é, vamos dizer assim, talvez o único almoço grátis que a gente tem no mercado. Então, assim, e outra coisa é se ponderar. Você tem alguma viagem, algum compromisso, uma empresa que tem alguma questão atrelada a dólar, vá pelo dólar. Alguma coisa atrelada ao euro, vá pelo euro. Mas assim, te respondendo hoje a curto prazo, a situação nos Estados Unidos, ali é mais tranquilo, tá? Europa, a gente ainda vai ter uma série de fatores que ainda precisam se desenrolar. O Banco Central Europeu, ele ainda precisa começar a subir juros, ele ainda não começou esse movimento. Então, assim, Estados Unidos, eles estão mais à frente tratando essas questões de inflação. Então, assim, dólar. Vamos de dólar. Vamos de dólar. Pois é, titubeou, hein? Acho que ficou mais ou menos na dúvida, hein? Mas assim, mas o investimento em euro também não precisa ser renegado também, né? Não, de forma alguma. Assim, acho que, como eu falei, é sempre importante a gente fazer uma diversificação, tá? Acho que é importante o investidor ele se perguntar o horizonte de prazo, qual o objetivo. Então, assim, câmbio é um investimento que ele é muito mais volátil. Então, se esse dinheiro é para um curto prazo, é um dinheiro que esse investidor vai ficar estacionado, mas ali na frente, ou ele vai comprar uma casa, ou vai fazer um investimento na empresa. Então, assim, aí eu diria, não vá por essa linha. É um investimento de longo prazo, você pode correr ali um pouquinho mais de tempo, aí sim, vale a pena, tanto o euro quanto o dólar são moedas fortes, e até uma forma da gente se diversificar, porque a gente já está no Brasil, a gente empreende aqui, a gente ganha em real, a gente corre os nossos riscos em real, então diversificar geograficamente é sempre importante. Por falar em investir em reais, ganhar em reais, comprar em reais, como é que está o real frente ao dólar, frente ao euro, já que os dois estão pareados ali, fica mais fácil de fazer essa análise, né? Sim, o real, ele frente ao euro, ele se apreciou e até se apreciou um pouco também frente ao dólar, tá? A gente vinha num movimento onde no auge ali a gente chegou a ter uma desvalorização muito grande ali na pandemia, mas as coisas elas estão se normalizando. O Brasil foi um país que ele conseguiu, assim, claro que é uma tragédia, mas conseguiu sair muito bem da pandemia quando a gente compara com outros países que emitiram muito mais dinheiro, geraram muito mais inflação. Então, assim, o real ele está bem, tá? Ele tem uma tendência bem positiva.
E nessa tendência positiva, a gente tem se alegrado com algumas questões, né? Algumas coisas que mobilizaram a economia nos últimos tempos, né? Seja uma questão eleitoreira, política, como alguns... Mas a gente está pagando mais barato já pela gasolina, pagando mais barato pelo etanol, e a gente está vendo o real frente ao dólar, não aquela sensação que a gente tinha em 2012, 2013, que a gente tinha um mar a favor, né? Você estava quase 2 por 1, né? A gente tinha... Teve esse momento. Gente, você chegou aí agora, você não lembra, não? Vou lembrar de 2011, 2012, 2013. 2012 eu tenho certeza, porque eu acompanhava muito de perto essa questão. A gente teve 2 por 1. Hoje a gente não tem, né, esse cenário. Dá para a gente acreditar em melhorar ainda mais esse real frente ao dólar? Dá, mas assim, ó, a gente tem sempre que pensar em alguns pontos, tá? Por exemplo, entre as moedas a gente tem que considerar diferencial de juros e diferencial de inflação. O Brasil é um país que ele paga um juro mais elevado e aqui a gente tem uma inflação maior quando a gente olha para os Estados Unidos. Tá? Esse ano não, tá? Pontualmente esse ano as coisas lá estão um pouco mais difíceis, mas eles já estão corrigindo essa trajetória. Mas quando a gente olha historicamente em períodos em janelas de tempo maiores, é natural que a nossa inflação ela seja maior. Então, o que vai acontecer ao longo do tempo? Se isso se mantém constante, a tendência é que o real ele vai perdendo um pouquinho de valor frente ao dólar todo ano, tá? Uhum. E nessa perda a gente vai afundando um pouco mais a moeda. Agora a gente falou muito do euro. Vamos fazer uma análise do real? Dá para fazer uma análise fria do real? Nesse tempo todo de real, de 1994 para cá, né? A moeda, de certa forma, ela melhorou em termos de investimento. A gente tem uma moeda, não se tem mais aquela crise de se pensar uma nova moeda para um país que teve várias outras moedas e tal. Mas em termos de investimento, se comparado a outras moedas da América do Sul, ela ainda é forte, principalmente em relação ao peso argentino. Mas qual que é o raio-x que a gente pode fazer sobre o real em termos de investimento? Olha, se a gente for pegar, assim, como você puxou na história, o real, efetivamente, ele deu certo. Tá? Assim, o problema é que, às vezes, se fazem algumas comparações que elas não são muito justas. Por exemplo, se compara o preço da gasolina de hoje com o preço lá do passado e diz assim, olha, lá era muito mais barato. Uhum. Mas quando a gente olha o tamanho do salário mínimo na época e coloca a inflação do período, hoje a pessoa ela compra mais litros de gasolina do que comprava naquela época. Uhum. Então, assim, o real ele veio e ele cumpriu com o objetivo. Como você disse, a gente passou por várias mudanças de moeda, aquela coisa de colocar vários zeros, assim, uma inflação descontrolada, quem é mais velho vai lembrar disso, maquininha ali no supermercado o tempo todo. Hoje não, hoje a gente tem uma moeda que ela é estável, a gente tem sim alguns períodos onde a gente tem uma inflação um pouco maior, mas a gente tem uma estabilidade, a gente tem uma moeda que ela tem um lastro perante as outras, assim. Quando a gente compara com os nossos vizinhos aqui, a nossa situação, assim, ela é muito melhor, principalmente quando a gente compara com a Argentina. Pois é, e o brasileiro, quando ele vê essa caída aí do euro, né, e estava longe daquela viagem internacional, visitar a Torre de Pisa estava difícil e tudo mais. Dá para a gente imaginar um cenário melhor, porque viajar para a Europa virou uma coisa absurdamente fora do plano de quem está ali querendo viajar para qualquer outro lugar do planeta para escolher por causa realmente do câmbio com o euro. A gente pode imaginar aí talvez uma melhora nesse cenário, dá para a gente pensar, você brincava aqui comigo no início, né? Será que vai ter a Disney esse ano? Pois é, será que vai ter Disney ou Euro Disney? Mas assim, Frade, vou ter que jogar um pouco de água no chope do pessoal, viu? Plom, 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 plom. O que acontece nessa desvalorização? Assim, a gente comentou um pouco sobre o efeito ali, conflito, inflação, tá? E o Banco Central Europeu não conseguiu tratar isso. O que vai acontecer? O euro ele fica mais barato, sim, só que o que acontece? Os serviços, a passagem de avião, a diária, o restaurante, fica mais caro. Então, assim, a gente se sente um pouco mais rico, vamos dizer assim, ali na casa de câmbio na hora de fazer essa troca,
Mas quando a gente vai fazer a conta efetiva, não muda muita coisa, tá? Continua sendo, sim, uma viagem cara. Poder de compra, né? Porque vai fazer ali, vai sobe 2, divide por 3, faz a regra ali, e mesmo assim, no final das contas, a viagem está mais pesada do que outrora, né? Sim, sim, a gente vê assim, os pontos básicos de uma viagem, né? A passagem de avião extremamente mais cara, as diárias em hotéis muito mais caras, alimentação, até algumas questões de lazer. Então, assim, na média, muitas vezes esses preços eles sobem até mais do que o euro vai se desvalorizar frente ao real. E esse negócio é interessante, todo mundo que está nos acompanhando tem um produto que dá para fazer uma análise de crescimento de preço, né? Eu até brinco muito com o preço do leite ultimamente, né? Porque o leite cada dia está disparando e tal. Mas eu me lembro de um equipamento de áudio que liga no microfone e tal, no rádio. Esse equipamento, ele é tarifado em euro. E em 2014 a gente comprava ele por $50. É uma situação complexa. É tarifado em euro, mas você paga em dólar. É uma situação complexa. Então, para você, o tic-tac tem que funcionar bastante. Se você que a gente pagava $50, hoje se cobra $300 no mesmo equipamento. Ou seja, a tarifação ali entre euro e dólar para chegar, a pessoa que lida com exportação, que lida com produtos ali diversos, de tecnologia, ou mesmo do agro, que a gente tem um programa aqui dedicado a isso, turma tem que fazer uma conta danada quando vai vender para a Europa, né? Sim, sim, isso é um ponto que a gente sempre fala lá na Atrio, com os clientes, o que acaba que prejudica muito o empresário, muitas vezes não é se está 4,50 ou se está 5. O problema é a velocidade em que esses movimentos acontecem, o que a gente chama de volatilidade. Então, sim, é importante se planejar e hoje existem instrumentos onde você consegue travar o preço antes. Então, embora você vai fazer uma compra para daqui 30 dias ou uma venda, você já consegue se programar e travar esse câmbio para não ter nenhum tipo de surpresa, porque quando a gente pega para olhar, assim, a volatilidade do câmbio ela é maior que a da bolsa. Então, oscila mais, tá? E olha que a Bolsa tem oscilado, né? Sim. Lucas, e por falar em Bolsa, a gente está terminando o programa, iniciando a semana aqui, Economia Agora. Tem uma dica aí para gente, não dica de investimento, porque a semana está começando e tudo mais, mas uma dica para onde a gente precisa observar, onde pode ter aí um bom caminho para investir aí nessa semana? Acho que hoje a gente tem vários caminhos, tá? Vou citar 2 caminhos aqui que são os mais conhecidos, mas que estão com ótimas oportunidades. A própria Bolsa aqui no Brasil, acho que ela está num patamar interessante. A gente vê os resultados das empresas, assim, estão indo super bem, estão entregando números muito sólidos. E hoje, para aquele investidor também que é mais conservador, a gente tem uma taxa de juros que ela está mais alta, então também favorece. Dá para fazer um investimento ali mais conservador e obter um bom resultado. Muito legal. Lucas, obrigado, viu, pela sua presença aqui. A gente conseguiu entender um pouco qual que é essa diferença do dólar por euro e chegamos à conclusão que estamos cada vez mais pobres. Frade, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado por tudo. Valeu. Lucas Oliveira, assessor de investimentos da Atrio Investimentos. Gostou do programa? Chegou no finalzinho? Você consegue assistir esse programa todo completo no youtube.com/canal Viver Brasil. A gente volta numa próxima edição com mais um Economia. E agora?